pensar hoje para aquilo que nós vamos tratar hoje. Pode colocar para a gente, Elton, por favor, o tema? O tema é liberdade. Liberdade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, a liberdade. O que é a liberdade? Como nós nos sentimos quando somos livres? O que fazemos com liberdade? Será que a liberdade traz consigo algo a mais? Será que liberdade também não traz responsabilidades? Já parou para pensar? Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa falar, e foi até um professor, e ele comentou sobre isso, que liberdade é muito bom, não é? Liberdade é muito bom. É ruim ficar preso. Quem fica preso sabe que terrível que é. A sensação deve ser horrível. Mas a liberdade ela é maravilhosa. Só que ela traz com a gente responsabilidades também. Hoje o mundo quer liberdade, mas não quer responsabilidade. Mas a realidade não é essa. E aí, antes de eu prosseguir aqui, a gente abrir a palavra e compartilhar, eu queria que o Elton, por favor, colocasse o primeiro vídeo para a gente, por favor. Não deu? Sério? Oh, acredito. Que pena. Mas eu trouxe um vídeo aqui para a gente poder refletir, já que não tem como passar. Eu acredito que vocês conhecem, é um trecho daquele filme Paixão de Cristo. E aí, não tem como falar de liberdade para nós que somos cristãos, independente da religião, né? Se você é cristão, não tem como a gente falar de liberdade sem a gente falar do preço que foi pago para que a gente tivesse liberdade. E aí depois a gente vai falar liberdade de quê? Livre de quê? Mas aí eu tinha pedido, se eu separar desse vídeo, que passa aquela parte da crucificação do filme Paixão de Cristo, né? Todos aqui já devem ter visto, né? E aí aquelas cenas são chocantes, porque realmente foi chocante. E aí nós cantamos aqui agora há pouco, nós cantamos e falamos, né, que o rei, desde o princípio era o verbo, que esse rei deixou a sua glória e veio, né? E ele mesmo sendo rei, ele suportou uma morte indigna. Porque um rei e uma pessoa justa, um santo, não é merecedor de morrer assassinado, né, gente? Pensa comigo. Imagina, uma pessoa que não fez nada morrer, alguém vai lá e mata. E aí, em se tratando de Cristo, a gente observa que era alguém sem pecado, sem culpa alguma, que é assassinado por pessoas, e para piorar o cenário, pessoas que ele estava pagando o preço pela dívida delas. Ele estava morrendo por as pessoas que assassinaram ele. E aí, na quinta-feira, nós falamos sobre a proposta da gente correr a nossa carreira, da gente servir a Deus e continuar nos caminhos do Senhor, independente das circunstâncias, porque vale a pena. E aí nós até mostramos aqui uma coroa de espinhos, que ela tinha aproximadamente os espinhos, aproximadamente, né, irmãos? Mais ou menos assim, ó, um espinho. E aí, quando Cristo recebe aquela coroa, eles ainda dão na cabeça dele para aqueles espinhos penetrar no crânio. E ele foi coroado com essa coroa, uma coroa que era minha e sua. Mas como assim, Valéria? Uma coroa que era minha e sua? Como assim? Sim, porque Deus cria, o Deus soberano, santo, perfeito, cheio de graça e de amor, cria o ser humano. E dá a esse ser humano o livre-arbítrio de escolher o que é bom e o que é ruim. Mas Deus cria em amor, faz do bom e do melhor para a gente, cria um mundo, a coisa mais linda. Olha que o nosso mundo hoje não é aquele mundo que Deus criou perfeito, e ele é lindo. Quando a gente olha o céu azul celeste, quando a gente olha o mar, né, a gente olha o mar azul com aquela riqueza de detalhes, a gente já fica impressionado. Deus criou isso para a gente. Só que aí o ser humano, com seu livre-arbítrio, ele escolhe o erro. E o erro vai trazer consequência. A liberdade traz consequência, como o erro, pior ainda, ele traz consequência. Então, se eu fosse pagar por essa ofensa, por esse erro, por esse desrespeito ao Deus soberano, eu não tinha como pagar. Porque sacrifícios de animais já não seriam mais suficientes. Então, por amor, ele mesmo vem. Fala assim, eu amo tanto você, que eu mesmo vou lá e vou pagar essa dívida que você deve para mim, mas eu vou pagar.
E aí ele coloca aquela coroa. Ele deixa a coroa de glória e coloca uma coroa de espinho. Parou para pensar? Ele deixa a coroa de glória dele lá e coloca uma coroa que era sua, que era minha, para pagar uma dívida que não era dele. Por quê? Por amor. Porque ele te ama. Então, se você tem alguma dúvida que você é amado, que tem alguém que te acompanha todos os dias, parou aí, né? Ele provou o seu amor. Há mais ou menos uns 2000 anos atrás, esse registro está na história do homem e está na Bíblia. Então é fato, ele te amou. Ele ressuscitou. A morte não podia prender o soberano, então ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele paga a nossa dívida e nos dá a vitória. Por isso que a gente canta que quando os portais celestes se abrirem, eu quero vê-lo e abraçar e passar a eternidade com ele. Não porque eu fui boazinha nessa terra, não porque eu dei cesta básica ou porque eu sou gente boa, não. Mas porque ele pagou uma dívida para que hoje eu pudesse ser amigo de Deus. Né? E aí, mas quando Cristo morre ali, naquela cruz, ele nos garante a liberdade. É essa liberdade que eu estou falando com vocês aqui. Que liberdade é essa, Valéria? Primeira coisa, se alguém não tivesse pagado a nossa dívida, se Cristo não tivesse morrido por nós, o pecado e o demônio podiam sambar e acontecer. E o nosso destino era fato. Todos nós aqui estaríamos indo direto para o inferno, que é o lugar onde a gente ia pagar. Certo? Mas aí, o que acontece? Cristo, ele paga e eu estou livre do poder do pecado e da morte. Por que eu não vou... Por que o que crê em Jesus Cristo, a pessoa que crê no Cristo como único Filho de Deus, que salvou, morreu no nosso lugar para nos salvar e vive uma vida diante de Deus, busca viver, né? Não é que a gente não peca, mas a gente busca viver cada dia melhor para o Senhor. Por que essa pessoa não vai para o inferno hoje? Porque há 2000 anos atrás, aproximadamente, veio o próprio Deus e morreu para que eu não precisasse de sofrer tudo aquilo. Porque mesmo se eu sofresse tudo aquilo, o meu sangue não era perfeito. Eu tinha pecado. E ele não tinha pecado, ele não merecia estar ali. Então, quando ele morre e ele ressuscita, ele te dá, além de você ser amado, você é livre. Porque naquele momento que ele fala, Pai, entrega o meu espírito, naquele momento que ele ressuscita, o diabo não pode mais te levar com ele para o inferno desde que a gente esteja com Cristo. Ele nos dá a liberdade e nós não somos mais escravos do pecado. Eu não sou obrigada a viver mais debaixo do pecado. Nada pode me dominar quando eu entendo que Cristo é o que me transforma, que Cristo é o meu libertador, que Cristo é aquele que me restaura. Então, nada mais, o pecado não pode me dominar. Então, eu sou livre, eu tenho liberdade do pecado. Entende? A não ser que eu queira voluntariamente, depois de ouvir tudo isso, viver de qualquer jeito. Aí eu sou livre, mas sou eu que estou escolhendo voltar para o mundão. É diferente. Mas Cristo nos traz a liberdade. Certo, irmãos? Agora, essa liberdade me faz entender que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí quando eu falo disso, que eu posso passar dificuldade, não preciso me desesperar, porque eu posso ficar triste e tudo mais, mas eu sei que Cristo está comigo. Eu sou livre. Eu não preciso ser escravo do pecado. Entende? Com Cristo eu posso vencer vícios. Com Cristo eu posso ser uma pessoa melhor. Mesmo se a minha família foi uma família que vivia nos caminhos errados, eu não sou obrigada a viver nisso, porque Cristo morreu por mim, Ele transforma a minha vida, Ele tem poder. Eu não sou obrigada mais a ter medo da morte, porque Cristo já ressuscitou e me garantiu que se eu crer nele, tiver Ele como Senhor da minha vida, eu tenho a vida eterna. Então eu sou livre do medo da morte, eu sou livre do poder do pecado. Entende, irmãos? Eu não sou obrigada a ficar presa a opiniões alheias, porque eu sei que eu tenho que ter temor de Deus e a minha opinião que importa para mim é o Senhor. Eu sou livre. Claro que eu tenho que ter bom testemunho, né? Não estou falando que eu preciso ter bom testemunho dos homens, não. Mas isso, Cristo nos traz liberdade. Então, eu posso sair aqui na rua e conversar. Eu tenho liberdade. Cristo me deu liberdade. Agora, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios,
E aí nós vamos começar a entender por que eu estou falando de tudo isso antes. Porque é interessante a gente entender o que seria essa liberdade que a gente vai tratar hoje. E aí, 1 Coríntios, irmãos, o autor escreve para a igreja ali de Coríntios. Paulo trabalha com aquele povo, e aquele povo não conhecia Cristo. Eles viviam debaixo da tradição dos seus parentes, daquele povo que vivia lá. E eles tinham tradições, assim, pagãs, que é o que a gente fala, que pessoas que praticam coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Adoram outros deuses, vivem na imoralidade, faz coisa, assim, o que der na teia de mal. E aí, Paulo leva o evangelho ali, Pedro leva o evangelho para aquele povo, e fala, gente, olha só, o Filho de Deus veio, e ele morreu, ele ressuscitou, operou milagres, curou cegos e tal, e se cumpriu o que estava escrito na Bíblia há milhares de anos antes, que Deus já tinha avisado a humanidade que ia enviar o Filho dele, agora se cumpriu. E vocês estão seguindo um caminho errado, é importante que vocês parem de adorar outros deuses, porque não existe outro Deus, além de Jeová, além do Deus eterno. E Pedro fala, e anuncia ali, fala, o Criador do mundo enviou seu Filho e tal, e o povo se converte, uma parte se converte. E Deus usa esses homens para operar milagres, isso ajudou muito mais que aquele povo cresce. Né? Porque diz que Pedro ia passando assim, as pessoas tentavam pegar a sombra de Pedro, porque a sombra de Pedro, onde ele passava, pessoas eram curadas, espíritos imundos eram expulsos das pessoas, se manifestava, era expulso. Então Deus fazia milagres através daqueles homens, para que aquele povo pudesse ouvir e ver o que Deus estava fazendo. E que ele se arrependesse, deixasse de seguir outros deuses. E aí, beleza, esse povo se converte e nasce a igreja. Aí nasce a igreja, depois que Cristo ressuscita, faz tudo, e nasce a igreja ali em Coríntios. Coríntios era uma cidade muito rica. Era uma cidade onde passava muita gente para fazer comércio e tudo mais. E com muita riqueza, tinha muita imoralidade. O povo era meio distante, muito distante de Deus. E aí esse povo se converte e começa a formar a igreja, que é de pessoas arrependidas, que reconhecem a Cristo como Senhor e quer mudar de vida. Mas eles se convertem, mas precisa de continuar a caminhada. Porque quando a gente levanta a mão e fala assim, Jesus, eu aceito o Senhor, ouvi o Evangelho, aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, aí acabou. Beleza, estou salvo, estou tranquilo, vou viver minha vida de qualquer jeito. Não, é um processo, Deus vai mudando, não é assim, Mércia? Deus vai moldando, aí o Espírito Santo começa a falar com a gente, né, Jane? Ó, isso aqui não está legal, isso aqui não é o que eu tenho para você, anda por aqui. E aí vai se passando os anos e Deus vai transformando a vida da gente. Só que no início, às vezes a gente carrega algumas coisas que não é boa, que não é da vontade de Deus. No início. E aí Deus vem lapidando. E a igreja de Coríntios, o que acontecia? Os irmãos estavam na dúvida, se converteram, deixaram os deuses, começaram a estudar a palavra e tal. Só que eles ficaram na dúvida. A gente vai ver que no início aqui de 1 Coríntios, no 8, no 9, Paulo vem tratando tantas coisas com aquela igreja. E o que acontecia? Eles saem do meio do povo que adorava outros deuses e vão para a igreja. Só que teve pessoas que não se converteram naquela cidade. E eles continuaram adorando outros deuses. E aí, naquele culto a outros deuses, eles tinham práticas sexuais, eles faziam um tanto de rituais ali, adorando outros deuses, e sacrificavam animais também. O povo de Deus aqui já não sacrificava mais animais, porque Cristo veio, o sangue do cordeiro perfeito, então não precisava mais sacrificar. Mas aquele povo que morava na cidade, junto com a nova igreja, eles continuavam sacrificando. E o que eles tinham costume de fazer? Eles iam lá, sacrificavam o bicho, né, o animal, retiravam algumas partes, queimavam ali para aqueles deuses, e o restante eles vendiam no mercado. Eles iam vender nos mercados das cidades, o recanto, porque matavam um boi e sobrava muito, né? Eles iam vender nos mercados. E aí, os cristãos da nova igreja agora pensam o seguinte, e agora? Será que a gente pode comer dessa carne que vende no mercado? Porque ela foi sacrificada lá no templo da Afrodite. Ela foi sacrificada. Aí chegaram para os apóstolos e perguntaram, e aí, o que a gente faz? A gente pode comer ou não? Que pergunta difícil, né? E aí, nós vamos começar a ler aqui 1 Coríntios 10. Olha só.
Paulo começa a falar com eles sobre a questão da liberdade do cristão. E aí Paulo fala o seguinte: irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Eu vou ler até aqui, depois a gente vai continuar. Paulo está falando o seguinte, ó: vocês lembram da história dos seus parentes? O que Deus fez? Tirou eles da escravidão e levou lá para o deserto. E eles permaneceram lá por desobediência, mas eles comeram do sustento que Deus estava dando. Eles viram o próprio Deus providenciando comida, providenciando direção, providenciando tudo. E eles foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, ou seja, eles, como se eles fossem mergulhados na presença de Deus através da nuvem. Quando o mar se abriu, eles passaram a seco. Tudo aquilo ali era algo extraordinário, uma experiência extraordinária que eles tiveram com Deus. Aí fala que aquela rocha que eles bebiam água já simbolizava a Cristo, que seria a água da nossa vida, né? Mas, gente, esse povo, eles foram libertos. Eles conquistaram a liberdade, não foi? Deus deu para eles a liberdade. Eles saíram debaixo do jugo de Faraó, que era terrível, fisicamente falando, que eles trabalhavam para caramba, né? E não recebia, era um sofrimento terrível, eram açoitados e tudo mais. E espiritualmente também Deus estava libertando eles da garra de um povo. E Deus deu liberdade. E aí, quando eles ficaram libertos, lá no deserto, com Deus providenciando tudo para eles, o que eles fizeram com essa liberdade? Eles relaxaram. E aí, o que conta a história? O que eles começaram a fazer? Eles começaram a reclamar, lembra da história? Eles começaram a murmurar contra o homem de Deus, contra o Moisés, começaram a reclamar de Deus. Ah, para que o senhor foi nos tirar de lá? Porque eles não queriam aquela comida mais, eles queriam comida mais temperadinha, um negocinho assim diferente. Deus estava mandando um maná, carne, pau. Então, o que você faz com a liberdade que Deus te dá? O povo antes chorou, reclamou, clamou a Deus, e Deus ouviu o clamor deles, porque estavam sofrendo muito. E muitas vezes é assim na nossa vida. A gente clama, a gente chora, beleza, a gente vira santo. E aí depois, quando Deus traz liberdade para a gente não reflete em como a gente tem de usar essa liberdade. E eu vejo que hoje, os cristãos estão pecando muito por não refletir em como estão utilizando a liberdade que Cristo nos deu naquela cruz. Muitas vezes nós somos livres da morte do pecado e a gente não abre a boca para falar do Evangelho, a gente deixa Deus por qualquer coisa, a gente esfria na fé e a gente usa dessa liberdade de maneira medíocre e ingrata. E aí Paulo fala com eles, continua dizendo para eles assim, ó, no versículo 7, não vos façais idólatras como alguns deles, como está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. O que aconteceu quando fala folgar aqui? Ele está dizendo, o apóstolo está falando com o povo assim, ó, o povo recebeu tudo de Deus, recebeu liberdade, recebeu graça de Deus, alimento, começou a murmurar, e aí quando o negócio estava mais ou menos, esqueceram de Deus e começou a ir para a farra. Começou a ir para a farra. Talvez você e eu, a gente não vá para uma farra de bebida alcoólica, tal, mas vai para a farra, viver como se tudo fosse normal, como se nada tivesse problema, nesse sentido também.
E aí a gente recebe, a gente é liberto. Nossa, que linda essa história. Nossa, chego a arrepiar. Como que Cristo suportou aqueles cravos? Como que Ele suportou aqueles espinhos? Mas aí sair daqui para fora a gente vive como se não estivesse acontecendo nada e faz um uso errado da nossa liberdade. Parou para pensar? E aí Paulo continua dizendo para ele assim no versículo 9, ó: não tentamos o Senhor como algum deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. Eu estou falando de vocês do amor de Deus. Ele veio, suportou aquela cruz, aqueles espinhos, tudo. Mas eu também não posso deixar de falar para vocês e para mim da justiça. E o final daquelas pessoas que não souberam usar a sua liberdade, que abandonaram e foram seguir, viver, folgar-se, o final deles foram mortos pela serpente. Porque a justiça de Deus, porque Deus é amor, mas é justiça. Ah, então Deus é ruim, Valéria. Como é que Ele manda? Poxa, peraí, olha a responsabilidade. E a responsabilidade, aonde fica? Porque eles morreram, eles foram avisados antes, eles viram milagres de Deus, eles disseram que era melhor voltar a comer o pepino que estava no Egito, lá debaixo da escravidão, do que ter aquilo que eles tinham. Deus avisa. Deus avisa eu e você antes, fala, ó, volta, ó, esse caminho aqui não está bacana, volta porque você já aprendeu, eu já te mostrei o meu amor, eu não quero isso para você não. Mas se você fugir, se afastar de mim, as serpentes podem te pegar. Não é porque Deus é ruim, porque a gente escolhe se afastar. Se Deus tem a bênção dele, e Ele nos atrai para essa proteção, para esse amor. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente deve ser atraído pelo amor de Deus. Então eu me atraio e eu venho e falo, não, Senhor, eu quero que o Senhor seja Senhor aqui. Eu quero estar debaixo do teu governo. Eu quero estar debaixo da tua proteção. Então eu vou lá e falo assim, Deus, é o Senhor que eu quero. Eu entendi a mensagem, eu me arrependo, me perdoa, o Senhor que eu quero. Aí Deus nos traz liberdade. A partir do momento que eu me converto, eu entrego a minha vida a Cristo, eu estou debaixo da proteção dEle e a morte não tem poder sobre mim. Se eu morrer hoje, eu vou estar na glória com o Pai, porque Jesus me garante isso. Agora, se eu vou relaxando, não tem problema. Já pego a minha liberdade, eu sou salva, está de boa, isso aqui não tem problema. Ah, eu já não tenho mais minha vida com Deus, ah, eu já não faço mais parte da congregação, ah, isso aqui. Eu vou me afastando. E aqui fora, o que tem? O inimigo, que a Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando como um leão, doidinho para tragar algum desavisado. Aí, se você tem livre-arbítrio e você escolhe sair da presença de Deus e acontece alguma coisa de ruim contigo, por que o ser humano coloca a culpa em Deus? Se eu não estudo para um concurso e não passa no concurso, por que eu vou culpar Deus? Eu tinha que estudar. É muito fácil a gente colocar a culpa em Deus de tudo. Muito fácil. Mas as coisas não são assim, não. Deus é amor, mas Ele é justiça. E como que esse povo, no versículo 9, fala que esse povo, ó, o apóstolo fala assim, ó, não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos no deserto. O que eles fizeram? Como que eles tentaram a Deus? Sabe? Sabe quando você fica cutucando alguém? Fazendo aquilo que a pessoa não gosta? Será que você vai fazer alguma coisa mesmo? Vai tentando a Deus. O que eles fizeram? Isso mesmo, né? Versículo 10, olha só. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo. E estas coisas estão escritas para quê, gente? Para aviso nosso. Deus, se você pega o Antigo Testamento, a gente vai observar a destruição de cidades. A gente está estudando o livro de Naum, aqui na Escola Bíblica, às 18 horas. Todo mundo está convidado, venha, principalmente vocês, que servem aqui no altar ou lá, de qualquer forma. A gente tem que aprender Bíblia. E a gente está estudando Naum. E a gente estudou Miqueias, a gente estudou Sofonias, estudamos Jonas. E a gente vai observar que
Não, beleza, peraí, deixa eu falar para vocês. A característica do povo que estava na época de Naum, o povo que vivia lá, os assírios, eles estavam se achando, reinando, né? E eles eram conhecidos pela crueldade. Aí, a gente conversando aqui, a gente foi citando uma das crueldadezinhas que eles faziam, tá? E era de costume dos soldados fazerem, costume, era quase sempre. Eles esfolavam a pessoa viva, cortavam ela viva aos pedacinhos. Eles empalavam, né? As pessoas pegavam imagina uma estaca de madeira assim, mais alta um pouco. Eles pegavam e enfiavam essa estaca pelo orifício ou genital ou anal do seu inimigo, enfiava essa estaca até sair pela boca e pendurava eles vivinhos lá agonizando. E eles estavam fazendo a festa. Esfolava vivo e tal. E aí Deus manda para esse mesmo povo, há uns 150 anos atrás, Jonas avisar para eles assim, porque eu vou destruir vocês. Aí Jonas não queria, porque ele sabia que esse povo era mau, mas Deus falou assim, não, vai lá, a graça de Deus falou, vai lá. Acaba a história que você sabe que Jonas vai lá, o povo se arrepende e se converte a Deus. Só que depois de 150 anos, esse povo, os descendentes desse povo, voltam a fazer as maldades tudo. O que Deus faz? Manda o profeta Naum. Aí fala com eles assim, vocês estão achando que eu não estou vendo? Mais ou menos assim, parafraseando. Vocês acham que eu não estou vendo? Aqui. E Deus vai falando o que vai acontecer com vocês. Seus filhos vão ser despedaçados, parará, vocês vão ser aniquilados e tal, por causa da maldade de vocês. A gente sempre vê o amor de Deus avisando, esse caminho está bacana, mas depois Deus vem com a justiça. Está errado, gente? Não. Só que o que a gente está fazendo com a nossa liberdade? O que será que esse povo fez com a liberdade que eles tiveram? O que a gente faz com essa liberdade? Aí o apóstolo continua dizendo assim, versículo 12 de 1 Coríntios 10. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Então, eu comecei falando de carne. Por que de carne que eram sacrificados? Porque o povo, a igreja de Corinto estava dividido. Uns achavam que podia ir lá no mercado e comprar essa carne, que era resto do sacrifício que eles vendiam. A outra parte da igreja achava que não, uns achavam que não podia comer, outros achavam que podia. E aí Paulo chama a igreja para refletir na sua liberdade. E é esse o convite, e isso que eu quero que a gente faça aqui essa noite, que a gente reflita na nossa liberdade. Paulo fala com eles assim, cuidado. O povo, você já viu o que aconteceu com seus pais lá? Né? Eles não ficaram atentos, tiveram escolhas erradas, eles se perderam, eles acharam que estava tudo de bem com Deus. Deus aparece para a gente de noite, aparece de dia, tirou da gente de lá, estou de boa, Deus me salvou, estou ótimo. Sou do povo de Deus. E aí, só que eles pecaram, eles começaram a se distanciar de Deus aos poucos, por causa dessa liberdade. Por causa não, sem pensar na liberdade. E não é assim com a gente também? Está tudo bom na minha vida. Cristo me salvou, me restaurou, eu vou na igreja, eu ouvo, é ótimo, né? Eu ouvo de Deus, eu ouço de Deus, eu sirvo na igreja, está ótimo. Será? Será? O que você tem feito com a sua liberdade? E aí, para a gente encerrar aqui, olha só, continua no versículo 14 assim, Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão.
Vede Israel segundo a carne, segundo a vontade deles. Os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos o zelo do Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Nessa parte, observa, irmãos, que a gente fala, ele vira e fala assim, Eduardo, aquele animal que eles estão sacrificando, quem criou foi Deus. Eles estão sacrificando a deuses falsos que não existem. Eles não estão sacrificando a Deus, estão sacrificando a demônios. Mas quem criou o boi? Quem criou o boi? Foi Deus. Mas ele fala assim, isso te dá liberdade para vocês se reunir num culto pagão e comer junto com eles? Você acha que você estaria usando a sua liberdade em Cristo, depois de saber que Ele te restaurou, que Ele te curou, né? Você estaria usando a sua liberdade? Você pode fazer isso? Deus não te obriga, mas isso é correto? Foi para isso que Deus chamou? Só que depois ele começa assim, ó, no versículo 24 ele diz, ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Olha o versículo 25. Comei de tudo que se vende sem perguntar nada por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a plenitude. Então eles iam chegar lá no açougue, a gente chama açougue hoje. Aí eles iam falar assim, eu quero um contrafilé, eu quero um acém, eu quero, sei lá. Mas esse aqui que está junto com esse aqui foi consagrado, veio lá do altar da Afrodite, ou ele veio do fulaninho que cria boi? Paulo está dizendo para ele o seguinte, não faça isso, não pergunta. Mas se você pergunta e tiver resposta, você não pode comer. Você é livre. Olha só, comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência, pois a terra é do Senhor, o boi é do Senhor, toda a plenitude é do Senhor. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Não é porque vocês agora aceitaram o Cristo, que se o incrédulo te chamar para comer com ele, que você não pode comer com ele. Você é livre. Só que, se a sua consciência te condena, não faça. Se você souber que aquilo que está sendo colocado na mesa é consagrado a ídolo, não participe. O versículo 28 diz, mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Consciência, digo, não atua. Consciência não atua. Por que ele fala isso? Gente, se eu estiver morrendo de fome, estiver numa BR e ver um prato com uma galinha preta, cheia de vela, eu estou com fome, só tem aquilo ali para comer, eu vou morrer de fome porque ali foi consagrado? Não, eu sei que quem criou a galinha foi Deus. Deus do Senhor é a terra e toda a plenitude. É um caso específico, eu sei. Mas se eu estou no meio dos irmãos, eu sei que tem um parente meu que adora um outro, um outro Deus. E ela fala assim, olha, vão lá em casa na sexta-feira, porque eu vou fazer um culto a tal coisa. E eu vou fazer lá uns comes e bebes, e está lá o altarzinho. E vai ter outras pessoas da minha família lá. Eu não vou comer a mesma galinha preta, não vou comer. Porque eu tenho que pensar
Não só na minha consciência agora, mas a minha liberdade tem que ser pautada de acordo com o amor ao próximo. Se eu comer lá, eu vou escandalizar o meu irmão, eu vou levar ele a achar que está tudo bem, eu vou levar ele a esfriar na fé. Porque ele fala aqui, ó, no versículo 24, ninguém busca o proveito próprio. Eu posso fazer o que eu quiser nessa vida, eu não devo nada a ninguém. Posso fazer. Se eu quero tomar meu vinho, eu posso tomar meu vinho, porque a Bíblia não diz que é proibido. Se eu quiser dançar um rastapé, posso, porque eu sou livre. Se eu quiser, posso ver o que eu quiser, eu sou livre, não vou me contaminar. Aí Paulo fala assim, cuidado, para você não fazer igual o povo lá, que vai achando que tem nada a ver, vai se distanciando. Como que você vai julgar a sua liberdade? Tá, a Bíblia, por exemplo, ela não fala nada sobre, entre aspas, me fala um assunto aí, por exemplo, que a Bíblia não fala nem que sim, nem que não, que a gente fica na dúvida. Música. Muito bem, Eduardo. A gente deve ouvir só música cristã ou música secular? Umas perguntas difíceis. O que a gente faz? O que eu faço com a minha liberdade em Cristo? Aí a gente tem, entre aspas, alguns princípios que nos ajudam a nortear em relação a essas questões que na Bíblia não fala explicitamente. A Bíblia não falava aqui, ó, o pessoal do Coríntios teve que chegar para os apóstolos e perguntar, e aí, o que a gente faz? A gente pode comer da carne que vende no mercado? Porque a gente ouviu falar que tem umas carnes lá que vêm lá do sacrifício dos ídolos. E aí, a gente pode ou não pode comer? Não estava escrito no Antigo Testamento, vocês não poderão comer a carne que vai ser sacrificada. Não falava isso. Então, como que eles iam saber até onde vai a minha liberdade? Até onde vai a liberdade do cristão? Até que música eu posso ouvir, secular ou não? Qual tipo? Eu estava conversando com a minha filha. Oi? Tatuagem, o cristão pode tatuar ou não? São todas questões assim. Estava conversando com a minha filha hoje, ela estava sobre uma imagem na camiseta dela. E aí eu estou assim, a gente conversando sobre isso, eu estou assim, filha, isso não convém e tal. Dependendo do lugar que a gente for fazer, não convém. Mas por quê? Eu sou livre. O que tem? É uma camiseta. O que tem? É um desenho. Aí entra o amor ao próximo, Eduardo. Se ouvir música secular, tomar vinho, se usar uma imagem que não vai aproximar os meus irmãos de Deus, eu vou balizar, não, eu vou basear essa minha decisão, primeira coisa, na palavra de Deus. Tem um filtro, né? Será que Jesus usaria isso que eu estou usando? Será que Jesus ouviria isso que eu estou ouvindo? Será que isso está edificando ou está me afastando mais de Deus? Já vai te ajudar bastante. Certo, irmão? Já vai me ajudar bastante. Segundo, será que se a Jane for na minha casa e ver na minha geladeira aquele vinhozinho, e o marido dela for com ela, e o marido dela, ou se for outra pessoa, se o meu pai for na minha casa, que o meu pai é alcoólatra, e ele encontrar na minha casa, sabendo ele que a gente é cristão, evangélico, se ele abrir minha geladeira e ver lá o vinho, eu sou livre, a Bíblia não fala. Mas só que eu vou ferir a consciência dele. Eu vou escandalizar. Eu vou ferir a consciência, eu vou ajudar ele a fazer algo que não aproxima ele de Deus. Então, é uma coisa sua com Deus, né? E aí é o seguinte, Paulo continua dizendo aqui, no versículo 28, mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu. Tá. Versículo 29, consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Se eu com gratidão participo porque sou censurado por causa daquilo, porque dou graça? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se a minha vestimenta faz o meu irmão tropeçar, eu sou livre, você não tem nada a ver com o que eu uso.
Assim como você também é livre, não tem nada a ver com o que você usa. Só que, se o que eu faço faz uma outra pessoa tropeçar, eu vou responder também por isso. Porque a liberdade traz consigo responsabilidade. Se você aceitou a Cristo e você descobriu, vou falar para vocês, gente, eu agradeço a Deus. Eu tenho muito que aprender, mas eu descobri depois que eu me converti que eu sabia cantar um pouquinho. E eu vejo a graça de Deus na minha vida, porque se eu tivesse cantado antes de me converter, eu estaria no mundão. E hoje eu tenho a liberdade de escolher o que eu faço com a minha voz e com o meu dom. Eu não sou preso. Cristo não me obriga a cantar só para Ele. Eu sou livre em Cristo. Mas como eu o conheço e sei quem me deu o dom, e sei para quem eu vivo, eu voluntariamente me dedico e canto só para Ele. E aí o povo do mundo acha que nós somos... porque você não pode fazer nada, você não pode dançar, você não pode cantar, você não pode fazer isso, você não pode... Besteira, eu sou totalmente livre, eu canto para quem eu quiser, eu danço se eu quiser, porque está na Bíblia. Eu vou fazer tudo que a Bíblia me permite fazer, e que não sirva de tropeço para o meu próximo. Nós somos livres. Preso é aquele que não consegue viver sem pornografia. Preso é aquela que não consegue viver só fora da fofoca. Preso, escravo, é aquele que não consegue viver sem adultério. Preso é aquele que não consegue ser livre do vício. Preso é aquele que não consegue parar de um tanto de coisa. Essas pessoas são presas. Mas Cristo, quando entra na minha vida, Ele me liberta de todo o poder do pecado. Eu não sou mais escrava do pecado. Entende, irmãos? Os valores do mundo entorta? Pode falar, Jane. Não, mas se tem algo te incomodando, verifica. Se está com dúvida, não faz. Fala com Deus, fala, Deus, estou com dúvida. Porque a dúvida, a falta de paz, é o árbitro. A falta de paz, o Espírito Santo, ele pode incomodar. Então, dá uma olhadinha antes. Custa. Né? Agora, se não tivesse jeito, aí é diferente. Mas aí tem jeito, então, né? Se você puder, ver com Deus aí, né? Então, olha só, versículo 30. Se eu com gratidão... Não, desculpa, gente, onde é que a gente parou mesmo? Aqui, ó. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para o judeu, nem para o povo de Deus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Fala com Deus sobre a música. Com quem você anda? Vai influenciar as gerações? Vai aproximar de Deus? Não vai? É pecado? A Bíblia não fala. Só fala que todo ser que respira louve ao Senhor, né? Mas não fala. A gente tem que saber filtrar. Tem umas que eu falo para você, não faz, porque as letras pregam imoralidade, prega adultério. Então, se a música, a letra pega isso, você não tem dúvida, não ouça. Não é de Deus. Está trazendo maldição. Né? E aí, irmãos, para a gente encerrar aqui, vamos para Atos 5. E aí, gente, sabe o que é interessante? Paulo, ele escreve tudo isso, e Paulo, ele era um homem muito zeloso das coisas de Deus, sabe? Ele até matava em nome de Deus. Beleza. Paulo, gente, ele matava em nome de Deus, cara.
Pensou? O cara era tão apaixonado com Deus, tão fanático com Deus, que ele matava os cristãos, achando que estava fazendo favor para Deus. Até que um belo dia, o que acontece? Ele cai do cavalo, não é? Esse homem que escreveu isso aqui que a gente está conversando hoje, ó. O cara cai do cavalo, fica cego 3 dias. Jesus Cristo aparece para ele, um anjo, né, do Senhor ali. Aparece para ele e o cara reconhece Cristo como Senhor, e aquele que matava os cristãos passa a pregar o cristianismo. Só que, gente, olha só, Cristo chama ele para a liberdade, porque ele estava preso à religiosidade. Paulo era preso à religiosidade. Ele ficava lá, né, religiosidade, e esqueceu do cumprimento da palavra. Aí, Cristo liberta Paulo. Paulo agora é livre, ele não precisa perseguir cristão mais. Ele é livre do... Se ele morresse, ele ia para a glória, porque ele tinha Cristo. Ele se torna livre de um tanto de amarras, de tradicionalismo que tinha, sabe? Hã? Sim, tanto de coisa, ele é livre. E aí o pecado, as coisas que ele já tinha feito, eu acho que ficava batendo na cabeça dele, porque ele já tinha visto até a morte de Estevão, né, que era um cristão, ele estava presente, ele fala que ele estava presente na hora que eles começaram a apedrejar Estevão. E isso, eu acho que só não consumiu com ele, porque Cristo libertou ele do poder do pecado. Então ele deve ter entendido, né, que Cristo pagou pelos meus pecados, sou uma nova criatura, não preciso viver no passado. Mas aí, o que acontece? Paulo, ele se tornou livre. Além de livre, ele era um cara muito erudito. Ele veio de uma família, provavelmente, com din-din, porque ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos melhores professores, o top dos top daquela época. Ele sabia muito de Bíblia, de tradição judaica, e ele estudou aos pés de Gamaliel, não era qualquer um que tinha dinheiro para pagar e nem para estar lá. Então, cara, ele falava várias línguas, ele tinha uma patente, ele era reconhecido no meio do povo judeu. Gente, cara. E aí ele recebe a liberdade dele. Sabe o que ele faz com a liberdade dele? Ele submete a vida dele a Cristo. Olha que contraditório. Cara, Cristo dá liberdade a ele conhece o Evangelho, vê as maravilhas. E aí ele dá a própria vida dele por causa do Evangelho. E aí esse mesmo homem, que agora é livre, ele pega a liberdade dele, põe a serviço do reino, e ele começa a falar do Evangelho para que pessoas sejam salvas, e ele levava chicote. Chicotada, 40 açoites, tá? Toma e lá vamos, e mais importa é obedecer a Deus do que o homem, ele não para não. Sabe como é que ele morreu? Decapitado. Aí você para e pensa comigo aqui, qual que é o sistema natural nosso pensar? O quê? Ganhar a liberdade. Você está falando para mim que ganhar a liberdade é morrer decapitado e levar açoite, sofrer humilhação, perseguição por causa do Evangelho? Isso é o que o nosso raciocínio humano diz, porque a gente se esquece muito facilmente de que as aflições destes séculos não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. O que essa palavra está dizendo para mim e para você? Permaneça firme, mesmo que você esteja sofrendo, passando dificuldade, lute, esmurre o seu próprio corpo, porque Paulo fala que ele fazia isso. Porque ele não tinha vontade de fazer sempre o que era certo, mas ele esmurrava o próprio corpo, no sentido de, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, porque o que eu tenho lá na frente vale muito mais do que o reconhecimento dos homens nessa terra, vale muito mais do que o sofrimento e a perseguição que eu estou passando aqui. Isso é cristianismo. É lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, se eu tivesse que falar para você o seguinte, como que você vai usar essa liberdade em Cristo? Viva para Ele. Vou falar para você, viva para Ele. E uma coisa eu te digo, eu acho que você não vai sofrer igual Paulo, não. Está mais fácil para nós. Porque o cara sofria perseguição, humilhação, sofria na carne. Hoje a gente pode pegar a Bíblia e sair aí na rua. Sofre não. Vai sofrer perseguição? Vai sim. Porque os colegas vão falar, você é trouxa. Ô gatinho aí, é o seguinte, vão lá com a gente, senhor, tem nada a ver não, também sou da igreja tal. Vamos lá pegar a mina. Ô mocinha, vamos ali, só dá um beijinho, tem nada a ver não, também sou da igreja tal.
Aí a pessoa fica com vergonha e nega Jesus assim, ó. O que você vai fazer com a sua liberdade? Nada, só esse negócio. Se você casar e depois você vê que o sexo não é bom. Se você casar, vai se guardar para casar, para quê? Depois se o sexo não for bom. Esse é o pensamento do mundo. O pensamento cristão é o seguinte: eu tenho fé em Deus que Ele tem o melhor para mim nessa terra. Oi, o negócio vai ser bom, mas eu vou ser fiel ao Senhor, porque eu vou escolher o que Ele quer para mim, eu creio nele, então a sua fé vai mover montanhas. Só que hoje o cristianismo, infelizmente, está assim, tudo posso, né? Tudo posso. E aí, para a gente encerrar mesmo agora, para encerrar mesmo, olha só, Atos 9, 5, deixa eu ver se é isso. Espera aí, irmãos, perdi aqui, só um minutinho. Atos 5. Aqui, ó. Atos 5 está contando a história da igreja. E aí, Pedro é pego, ele é preso, aí os anjos vão libertar ele lá, lembra da história? Eles estão lá louvando a Deus, estava todo machucado, porque eles tinham sido presos porque estavam falando de Cristo, e aí os anjos soltam ele e eles continuam falando de Cristo na sinagoga. Aí os soldados vão e vê ele fazendo isso, vai lá, pega eles de novo, leva para o sinédrio, que era o conselho, eram os líderes religiosos, né, que chama de sinédrio. E aí os líderes falam assim, vocês não vão, eu não falei para vocês que não era para vocês ficar falando desse Cristo? Eu não falei para vocês? Eles falam assim, mais importa é a gente obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aí, o que eles fazem? Falam assim, se a gente pegar, vão matar eles? Vão matar? Eles pensam assim, mas se a gente matar eles, o povo vai linchar a gente, porque eles estão fazendo muitos prodígios aí, porque Deus está com eles. Mas, então a gente não pode matar. Mas o que a gente vai fazer então? Aí eles pegam, dão mais uma surra nos apóstolos. Aí eles saem. E olha só, no final do versículo do capítulo 5, diz assim, que achado de combatendo. Aí Gamaliel fala que não era para eles fazerem isso, porque se esses homens estivessem falando de Deus, Deus ia castigá-los e tal. Aí solta. No versículo 40 de Atos 5, fala assim, e concordaram com ele. Tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, regozijando, ou seja, gente, saltando de alegria. Por que eles estavam saltando de alegria? Porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda. Uma coisa eu garanto para vocês. Eu estou aqui agora, nós estamos aqui. Mas eles estão na glória com o Pai. E o período de 70 anos de vida que a gente vive aqui, não dá nem para comparar com a quantidade de dias que a gente vai viver na presença do Senhor, que é a eternidade. Então, vale a pena usar a nossa liberdade para sermos fiéis a Deus e fazermos diferença nessa geração que a gente vive. Vale a pena a gente refletir o que você está fazendo com a sua vida. O que você está fazendo com seus dons. O que você está fazendo com seus dias. O que você planta hoje, você vai colher. Se você plantar só a sua vontade, você vai colher. Se você plantar coisas boas no reino de Deus, você vai colher. Só que você vai colher ainda aqui na terra, mas principalmente na eternidade. Então, eu quero convidar você a ficar em pé para a gente orar. E eu queria convidar você para refletir o que você está fazendo com a liberdade que Cristo te deu. Você só está vivo aqui essa noite porque Cristo está te dando vida.
O que a gente está fazendo, gente, com o que Cristo nos deu, irmãos? O que a gente está fazendo? Estamos sentados, acomodados, cheios de coisa para fazer. E a primeira coisa que a gente abre mão é as coisas de Deus. Primeira coisa, Cristiane. Primeira coisa. Estou cansado. Primeira coisa da lista, não vou, tal coisa. Tudo. Gente, o que a gente está fazendo? A gente está invertendo tudo. Buscar primeiro Deus, reino de Deus, outras coisas serão acrescentadas. Eu não estou falando para você deixar de estudar, não estou falando para você deixar de cuidar da sua família, não estou falando nada disso. Eu só estou falando para você colocar aquilo que é prioridade como prioridade na sua vida. Só isso. Nós precisamos, né? Então, baixa a sua cabeça, fecha seus olhos. Fala com o Senhor. Fala com Jesus. Fala com o Espírito Santo de Deus. Ele te ouve, independente de como você chegou aqui, o Espírito Santo te ouve. Lembra que a vida não é só isso aqui, não. Fala com Ele, o que eu tenho feito com a liberdade que o Senhor me deu. Ô Senhor, como nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Deus, abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar de verdade o que é prioridade na nossa vida. Abre os meus olhos e o meu coração, os meus ouvidos, Espírito Santo de Deus, para que eu possa ver qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade, para que eu venha me submeter debaixo da tua vontade, não fazer a minha, mas fazer a tua. Jesus, muito obrigado porque o Senhor me fez livre do poder do pecado. Eu não sou obrigada a ser escrava do diabo, eu não sou obrigada a ser escravo de vício, eu não sou obrigada a ser escravo de nada. Eu sou livre. Nem a morte pode me deter, porque o Senhor venceu a morte. E a eternidade, Jesus, eu quero passar contigo, pois eu entendo que a eternidade é um tempo infinitamente maior do que os meus 70, 80, 90, no máximo 100 anos de vida, se eu vier a viver. E eu quero investir no que vale a pena. Eu quero investir a minha vida, eu quero investir os meus dons, eu quero investir a minha juventude, eu quero investir a minha velhice, eu quero investir a minha vida no Senhor e nas coisas do Senhor. Porque quando eu estou no centro da sua vontade, eu tenho paz. Porque quando eu te sirvo, eu abençoo alguém, eu sirvo a igreja, eu sirvo as pessoas, eu sinto o Senhor. Oh, Jesus, mas eu sei que isso não é o suficiente. Eu preciso andar contigo todos os dias, eu preciso de saber identificar a sua voz. Eu quero saber identificar a sua voz, o Senhor falando no meu coração. Eu quero aprender a orar melhor. Eu quero aprender a te louvar melhor. Eu quero aprender, ó Deus, a multiplicar aquilo que o Senhor tem me dado para a glória do Senhor. Eu quero saber administrar o meu tempo para a glória do Senhor. Eu quero saber administrar os meus dons, o que eu estou fazendo para a glória do Senhor. Eu quero aprender a falar para a glória do Senhor. Eu quero aprender a me vestir. Eu quero aprender, ó Deus, que tudo que eu faça, Senhor, seja para a glória do Senhor, pois só o Senhor é digno. Eu reconheço, Tu és soberano. Não tem como um Big Bang, não tem como, ninguém poderia criar esse mundo com uma diversidade tremenda de cores lindas, de animais, de perfeição. Ninguém poderia criar, Deus, como o Senhor. E ninguém poderia me amar como o Senhor me ama. Por isso, eu quero oferecer a minha vida ao Senhor. Eu quero, Deus, me voltar para o Senhor mais. Me perdoa, Senhor, quando eu me afastei de Ti, eu deixei as coisas e me atraindo e eu fui me afastando das coisas do Senhor. Eu quero estar perto do Senhor, eu quero estar perto, fazer aquilo, estar perto de pessoas que me aproximam do Senhor. Oh, Espírito Santo, o Senhor é essa primeira pessoa que eu quero estar perto. Eu quero, ao dormir, eu quero falar contigo, ao acordar, ao abrir os meus olhos, eu quero falar contigo, eu quero te agradecer, eu quero compartilhar os meus sonhos, peço ao Senhor que o Senhor compartilhe os teus sonhos para a minha vida também. Mas me faz, ó Deus, viver, Deus, de maneira digna do Senhor aqui nessa terra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo produza frutos, ó Deus, que permaneçam, Deus, na nossa vida. Que a gente saia daqui mais conscientes e refletindo no que eu estou fazendo com a liberdade que o Senhor me deu. Nos ajuda, Senhor. Nós te agradecemos por tudo.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe, que a gente, seja transformado por essa palavra de Deus. Quinta-feira tem curso de capacitação para todo